O novo salário é a dívida. E essa frase não é metáfora, é descrição literal de uma transformação silenciosa que reorganizou completamente a vida material do trabalhador contemporâneo. Porque em algum ponto da história recente o capitalismo decidiu que não precisava mais aumentar salários para manter a produção e o consumo funcionando, bastava ampliar o crédito, esticar o prazo, parcelar o impossível e transformar o futuro em garantia permanente. E assim o cartão substituiu o aumento de renda, não por acidente, mas por estratégia. Porque aumentar salários fortalece o trabalhador, enquanto expandir o endividamento o mantém frágil, dependente e previsível, já que quem vive de salário pode negociar, pode recusar, pode planejar, mas quem vive de dívida apenas reage, corre atrás, apaga incêndios e aceita condições cada vez piores para não afundar de vez, e o sistema percebeu que é muito mais eficiente financiar a sobrevivência do que garanti-la, pois o crédito cria a ilusão de acesso imediato sem alterar a estrutura real da desigualdade, fazendo com que o trabalhador continue consumindo mesmo quando sua renda estagna ou diminui, e isso resolve dois problemas ao mesmo tempo: mantém o mercado aquecido e transfere o custo da crise para o indivíduo, que passa a carregar sozinho o peso de uma economia que não lhe devolve em salário o valor que ele produz, e assim o trabalhador não vive mais do salário, vive da dívida, porque o salário não basta para pagar aluguel, alimentação, transporte, saúde, educação e ainda sustentar a promessa de uma vida minimamente digna. Então entra o cartão, entra o parcelamento, entra o compre agora, pague depois, que na verdade significa sobreviva agora, obedeça depois, pois cada parcela é uma pequena prisão temporal. Um compromisso que reduz o futuro a uma sequência de pagamentos obrigatórios, e quando o futuro já está comprometido, o presente perde qualquer margem de liberdade, porque toda decisão passa a ser tomada sob o medo do atraso, dos juros, da negativação, da exclusão financeira, que hoje equivale à exclusão social, e o sistema chama isso de responsabilidade financeira, quando na verdade é coerção econômica, porque escolher sob ameaça da miséria não é escolha, é submissão organizada. E a grande perversidade desse modelo é que ele transforma um direito coletivo em problema individual, pois quando o salário não acompanha o custo de vida, isso deveria ser reconhecido como faro estrutural, mas o crédito entra como solução privada, fazendo com que cada um resolva sozinho aquilo que é produzido coletivamente, e ao fazer isso o sistema dissolve qualquer possibilidade de consciência comum, porque cada trabalhador passa a lutar isoladamente contra suas próprias dívidas, envergonhado, culpado, silencioso, acreditando que falhou pessoalmente onde o sistema foi desenhado para falhar por ele, e enquanto isso o capital segue acumulando, não apenas com a exploração do trabalho direto, mas com os juros, taxas e multas que transformam a sobrevivência em negócio altamente lucrativo, pois não se lucra apenas com o que o trabalhador produz, mas também com o simples fato de ele existir e precisar viver, e isso representa uma mudança profunda na lógica da exploração. Porque agora não se extrai valor apenas do tempo de trabalho, mas do tempo de vida inteiro, já que cada compra parcelada é uma promessa de trabalho futuro, uma antecipação da submissão, e o trabalhador passa a trabalhar não apenas para viver, mas para pagar o direito de ter vivido. Isso cria um ciclo perverso em que o salário entra na conta já derrotado, já comprometido, já destinado a cobrir dívidas passadas, enquanto novas dívidas são feitas para cobrir o presente, criando uma espiral em que nunca se alcança o chão firme, apenas se adia a queda. E o sistema chama isso de planejamento, quando na verdade é sobrevivência crônica, e a propaganda desempenha um papel central nesse processo, porque ela vende a ideia de que o problema não é ganhar pouco, mas saber usar o crédito. Não é a estrutura econômica, mas a educação financeira, deslocando mais uma vez a culpa para o indivíduo, enquanto naturaliza um modelo em que trabalhar em tempo integral já não garante vida digna. E assim o cartão se torna extensão do salário, o limite vira complemento da renda, e o banco assume um papel que antes era do empregador e do Estado, passando a decidir até onde a pessoa pode viver, consumir, adoecer ou sonhar, porque quem controla o crédito controla o horizonte de possibilidades, e isso é poder político, ainda que disfarçado de serviço financeiro, e o mais cruel é que esse poder se exerce sem violência explícita, sem repressão visível, apenas com números, aplicativos, notificações e prazos, que organizam a vida de forma mais eficaz do que qualquer força policial, porque o endividado se controla sozinho, se vigia, se pune, se priva, aceita jornadas mais longas, salários menores, condições mais precárias, tudo para não perder o
Acesso ao crédito que substituiu aquilo que deveria vir como salário, e o trabalhador do presente e do futuro é apresentado como livre, flexível, empreendedor de si mesmo, mas essa liberdade é puramente formal, porque materialmente ele está preso a uma rede de dívidas que define cada movimento possível, e a ironia máxima é que essa prisão é vendida como inclusão, pois dizem que mais pessoas agora têm acesso ao consumo, quando na verdade têm acesso à dívida, que é uma forma de participação profundamente assimétrica, porque se participa do mercado sem participar dos ganhos reais, apenas dos custos. Isso mantém a aparência de normalidade enquanto a profunda desigualdade, pois quem tem capital vive de rendimentos, enquanto quem não tem vive de parcelamentos. E essa diferença organiza o mundo de forma brutal, separando quem compra tempo de quem vende o próprio tempo para pagar, e enquanto o salário deixa de ser suficiente, a dívida assume o lugar de sustentação da vida, mas com uma diferença fundamental: o salário termina no fim do mês, a dívida não. Ela se estende, se acumula, se renova, garantindo que o trabalhador permaneça sempre um passo atrás, sempre correndo, sempre devendo. E um sujeito permanentemente em débito não questiona o sistema. Ele apenas tenta sobreviver dentro dele, e é exatamente isso que torna a dívida o novo salário. Ela mantém o trabalhador funcional, produtivo e obediente sem jamais fortalecê-lo, e assim o capitalismo consegue algo extraordinário, que é crescer sem distribuir, expandir sem elevar salários, lucrar sem melhorar a vida, porque o crédito preenche artificialmente o vazio deixado pela renda estagnada, e enquanto isso o discurso da meritocracia segue intacto, dizendo que quem se esforça vence, mesmo quando o esforço serve apenas para pagar juros, e nesse cenário o trabalhador não vive do salário, vive da dívida, vive de antecipar o futuro para pagar o presente, vive de negociar consigo mesmo o quanto pode-se sacrificar para continuar existindo. Isso não é uma distorção do sistema, é o seu funcionamento normal. Porque um sistema que precisa de endividamento massivo para se sustentar não busca emancipação, busca controle. E enquanto o aumento real de renda for substituído por crédito fácil, enquanto o cartão for apresentado como solução para salários insuficientes, enquanto a sobrevivência for financiada em vez de garantida, o novo salário continuará sendo a dívida, e a vida continuará sendo administrada não em termos de realização, mas de parcelas a vencer.